Vamos iniciar então a nossa aula de direção defensiva, é a aula número 1, onde vamos aprender o conceito de direção defensiva. Pois bem, sejam todos bem-vindos. Essa será uma série de algumas aulas. Nós vamos dividir em módulos e esse é o módulo número 1, conceito de direção defensiva. Pois bem, direção defensiva é você dirigir de modo a evitar acidentes, independente da atitude ou ação incorreta dos outros condutores e das condições adversas. Então é importante que saibamos que dirigir de modo a evitar acidente. Ninguém quer se acidentar. Quando você sai da sua casa ou do seu trabalho com o seu carro, com a sua moto, ninguém pretende voltar para casa com o carro estragado, com a moto estragada ou machucado. Para que isso aconteça, há necessidade de você estar muito atento ao trânsito. Então, independente da atitude, da ação incorreta dos outros condutores, você terá que dirigir de maneira muito prudente. Algumas pessoas falam que você tem que dirigir para você e para os outros. É quase que verdade. Então, se você quer voltar para casa íntegro, com seu veículo sem sofrer nenhum acidente, sem nenhum sinistro, você às vezes precisa dirigir para você. Você não vai dirigir para o outro, mas você vai dirigir de maneira defensiva. E nós temos também as condições adversas. Nós vamos ver mais à frente, nos próximos módulos, que chuva, o terreno, a velocidade, curvas, o trânsito, passageiros e o próprio condutor podem ser condições adversas provocadoras de acidentes. Então, a partir de agora, vamos ver aí o que você precisa fazer para prevenir acidente. Então nós temos aí, número 1, mudar o modo de dirigir. Talvez você tenha visto as pessoas dirigindo desde criança. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, o marido. E nem sempre a gente pode se espelhar nessas pessoas. Se for uma pessoa cuidadosa e preventiva, um condutor defensivo, com certeza é um bom exemplo. Mas nem todos são. Então, se você se espelha numa pessoa que corre demais, não cuida bem do seu veículo, bebe e dirige, não respeita as normas, as regras de trânsito, então é necessário que você mude o modo de dirigir. E o item 2 é empregar a direção perfeita. É bonito, né? Falar isso, direção perfeita. É tão bom quando uma pessoa elogia um motorista, e fala assim: ô motorista, a viagem foi tão boa. Não, você dirige com a perfeição. Motorista de ônibus, às vezes, ele recebe esse elogio. O passageiro entra no ônibus tenso, que vai pegar uma viagem longa. E no final da viagem ele desce e fala: ô motorista, obrigado. Dormi a viagem inteira. Isso talvez para algumas pessoas não seja um elogio, mas para o motorista é. Porque ele dirigiu de maneira tão suave, fez acelerações e paradas, frenagens tão suaves e gradativas que o passageiro nem sentiu. Conseguiu dormir, sentiu confiança na direção daquele motorista. Então ele empregou a direção perfeita. Mas vamos ver o que cabe aí em direção perfeita. Veja só, o que é direção perfeita? É você dirigir de um ponto a outro sem cometer falhas, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atrasos e ainda ser cortês. Observou? Se você não comete falhas, não comete infrações, não abusa do seu veículo, não se atrasa e ainda é cortês, você está dirigindo de maneira perfeita. Olha só, se você, tudo bem, o atraso, ele é um grande causador aí da direção imperfeita.
Veja só, todo mundo que está indo se habilitar ou já se habilitou, ele usa o seu veículo para não depender de transporte público. Então, por sua vez, você às vezes se acomoda um pouco ao sair de casa em cima do horário. Só que, no meio do caminho, quantas coisas podem acontecer? Principalmente quando uma via está fechada por conta de manutenção na própria via, um veículo quebrado, um acidente de trânsito e você precisa de caçar uma rota alternativa. Só que você já saiu de casa em cima da hora. Então, a partir daí, você vai fazer o quê? Vai ter que dirigir de maneira mais veloz. Talvez você vai ter que andar acima da velocidade para chegar no seu compromisso no horário. Você, às vezes, vai ter que abusar do veículo, acelerar forte, frear forte. E quando uma pessoa ainda te pedir, uma passagem, tentar entrar na sua frente, você está atrasado, então não tem condição de você ser cortês. E nós vamos ver mais à frente no decorrer dessas aulas que toda vez que você aumenta a sua velocidade, você estando atrasado, a sua mentalidade começa a falar de outras coisas, pensar em outras coisas que às vezes não é voltada ao trânsito. Aí você começa a cometer falhas. Observaram como uma coisa puxa a outra? Então, se você quer dirigir de maneira perfeita, então comece por se antecipar nos seus compromissos. Agora, para você dirigir de maneira perfeita, já que você precisa de observar esses itens, sem falhas, sem infrações, sem abusar do veículo, sem atraso, e ainda ser cortês, e sabendo que direção é dirigir de modo a evitar acidentes, é importante que saibamos quais são os tipos de acidentes. Então, nós temos aquele acidente que é o acidente evitável. O que seria o acidente evitável? Observem bem essa cena. Uma pessoa, talvez atrasada para o seu compromisso, fazendo um lanche enquanto dirige, ainda mexendo ao celular. Será possível ele evitar esse tipo de acidente, sendo que ele está com a atenção voltada a várias coisas ao mesmo tempo? Mas ao trânsito não, ao sanduíche, ao celular. Olha só, que situação perigosa que esse condutor pode estar enfrentando. Então, o acidente evitável é aquele que você ou o condutor deixou de fazer tudo que era possível para dirigir de maneira perfeita. Então, o acidente ele vai acontecer. Então, evitável é aquele que podia ser evitado por você. Já o outro acidente, o não evitável, é aquele que você, mesmo dentro do seu horário, mesmo você não abusando do veículo, mesmo você sendo cortês e dirigindo com prudência, fez de tudo o possível para o acidente não acontecer e mesmo assim o acidente aconteceu. Então, é que você não tem jeito mesmo. Estava no lugar errado, na hora errada. Então, o acidente ele acontece. Agora que já aprendemos sobre os tipos de acidente, vamos ver também os tipos de direção defensiva. Nós temos aí a direção defensiva preventiva e a corretiva. A preventiva, ela é segura, econômica, o condutor se antecipa aos riscos. Então, essa é que todo condutor defensivo deverá tentar priorizar, a preventiva. Por quê? Porque a outra, a corretiva, veja só, de alto risco e cara, o condutor ele precisa corrigir situações não antecipadas e normalmente, olha só, pela figura, acaba em acidente. Então, entre você ser preventivo, segura, econômica, o condutor se antecipa aos riscos, então, se ele se antecipa aos riscos, ele vai evitar a situação perigosa. Então, ele não vai sofrer
nenhum mal, o veículo dele vai ficar intacto. Com isso, ele não vai gastar com medicações, com fisioterapia, com consertos, pagamento de seguro. Então, por isso que ela é também econômica. Mas a corretiva, né, nós vimos aí, alto risco e caro. Já que você ou o condutor não antecipou situações perigosas, ele vai ter que agir de maneira corretiva, vai ter que corrigir uma situação que às vezes ele não nem imagina que poderia acontecer. Nesse caso, aparentemente nessa figura, nós temos aí uma batida, um sinistro, onde que um condutor bateu na traseira do outro. Provavelmente aí tem uma sucessão de erros, excesso de velocidade, distração ao volante, não manter a distância de segurança ou a distância de segmento e inúmeras coisas. Então, só quem está no local mesmo para avaliar a situação. Com isso, fechamos o módulo, a aula número 1 de direção defensiva. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os elementos da direção defensiva e comportamentos na direção. Então, até a próxima aula.